Último bloco do primeiro programa ao vivo de 2015, estamos falando um pouco sobre quem deve ser o nosso referencial. O apóstolo Paulo refletiu Jesus através do que ele falou: sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. É um problema quando a gente não sabe separar algumas coisas e cai nesses problemas que nós estamos citando agora. A gente segue um pastor que a gente ama e qualquer problema que dá com aquele pastor, a gente parece que o nosso mundo cai, tudo aquilo que nós aprendemos, o legado que ele deixou não existe mais por causa de um erro. Quando nós fomos para o break, eu achei interessante a fala do pastor e o desafio da nossa geração, André. Hoje todo mundo quer glória, né? Nós somos da geração do Instagram, do Facebook. Instantânea, rápido. A gente quer fotografar quero tudo, like. A gente quer curtidas, a gente, sabe? Agora, como é que nós lidamos com isso? Porque Paulo aqui, em Filipenses, no capítulo 3, ele coloca como um dos problemas, né, dessas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, que buscam a sua glória para a sua perdição. E nós somos tentados, né? Porque nós temos nós somos uma referência. Quando você tem o poder da comunicação, quando você tem o microfone na mão, quando você tem uma plateia, nós gostamos de ser elogiados, né? Nós gostamos de ter o nosso ego massageado. Isso não tem nada a ver com esse apóstolo Paulo que pede que nós imitemos. E o pastor foi muito feliz quando disse: nós temos que nos esvaziar. Pastor que é pastor, né, e eu concordo com ele, com o que ele disse, nunca quis ser pastor. Eu nunca quis ser pastor, entendeu? Eu nunca quis ser pastor. Então, tem essa coisa. Porque tem muita gente também, André, o cara quer ser pastor para quê? Porque na ideia dele, aí eu volto àquela minha fala. Não, porque o pastor tem isso, como pastor fala tem aquilo, um amigo pastor meu, é isso, pastor porque é a Bíblia é mais aquilo. leve Irmão, do que a enxada, né? amigo. Ele cita isso. André, a Bíblia é mais leve do que a Mas enxada. eu acho que eu sou o oposto disso aí, porque na época que eu fui ser pastor, eu deixei de ser empresário para ir ser vice-presidente do ministério em Campos Elíseos, Duque de Caxias, uma igreja falida, com 12 pessoas, apenas estavam lá, quase Jesus fechando. começou assim também. E eu amo 12. Eu amo 12, cara. E aí fui para esse desafio com toda a minha família, minha esposa, que está aqui no estúdio, meus 3 filhos e meu pai, que era um senhor de idade já doente. Eu era empresário do ramo de construção, de empreiteiro, e abri mão disso e fui ser pastor, porque o meu sonho era ser pastor, porque eu tinha uma referência. A minha referência chamava-se Valdemir dos Santos, pastor Valdemir dos Santos. Foi durante muito tempo um dos diretores jurídicos da SEAD e CJDB. Foi o cara que me formou, o cara que me fez. Aquele que me pegou do nada e disse assim: vou fazer você ser um homem de ministério. Lutou pela minha vida. No dia que eu cheguei na igreja dele, afastado, ele disse para a esposa assim: se a senhora estiver assistindo, minha pastora, minha mãe, você vai lembrar disso. Georgina, cuida do Joel, que o que não presta, cuido eu. O que não prestava era eu. E ele me pegou e me formou, me fez um homem referência. Ele dizia o seguinte: eu sou igual o Jequitibá velho, envergo, mas não quebro. A minha morte vai ser não no altar. Ele deu o último culto dele de doutrina, numa terça-feira, subiu, a casa dele era em cima da igreja, como é até hoje. E quando chegou lá em cima, ele disse assim: Gininha, estou partindo. A pressão dele já estava 27, ele morreu ali. Depois de um culto. Para mim, aquele homem foi uma referência. O homem que eu tenho como exemplo. Mas tanto erro naquele homem, que as pessoas que passavam na rua diziam assim: como é que você está na igreja de pastor Valdemir, rapaz? Desculpa a expressão, não tenho problema nenhum quanto à cor. Aquele crioulo lá, rapaz, não presta não. Eu dizia: não presta para você, mas para mim ele presta. Esse crioulo que eles falavam fez o meu casamento com a minha esposa. Esse homem que as pessoas criticavam ele na rua pela sua dureza, que era um homem duro, rígido, do tempo antigo, da Assembleia de Deus, no tempo antigo, meu irmão, que não dava nem para você botar uma bermuda. Deixei de ir para o futsal do Flamengo porque ele falou para mim: ou ministério ou futebol.
E eu acho melhor você ficar na igreja, no ministério. E eu falei, fiquei. Referência. Que é uma coisa interessante, acho que para boa sorte até de quem nos assiste, procure ter referências próximas, porque às vezes também, quando está muito distante, embora eu acho interessante, você gosta de um escritor, de alguém, um pastor de mídia, mas é bom quando a gente tem, pastor Renato, alguém perto, uma irmãzinha da igreja, um irmão da igreja. Nossa, traz mais segurança, né? Quando você tem referenciais perto, eu sei que você sabe que os erros, conhece já os erros dela, não vai ter surpresas, sim, não é verdade? Mas essa proposta do indivíduo falho, do ser humano, que tem características de evolução, ele precisa melhorar. Eu acho que ainda é a melhor referência. É o professor que consegue pedir desculpa, é o pai que consegue pedir perdão para o filho que errou, né? O filho olhar e, poxa, meu pai me pediu perdão. E se fascinar com aquilo, talvez querer ser igual. Eu me recordo de um episódio em que eu fui repreendido por um colega pastor porque eu chamei 3 ovelhas da minha igreja, coloquei diante do púlpito, eu havia errado com elas e eu pedi perdão publicamente a elas. Ele disse assim, isso é sinal de fraqueza. E eu falei, sim, eu sou fraco. Eu sou humano. Exatamente isso. Né? Eu sou humano. Eu não posso... Acho que nesse momento, quando nós construímos uma figura para ser imitada, que é humana, né? O Jesus mais fascinante que tem para mim é o Jesus humano. O Jesus que cura, o Jesus Deus, né? O Jesus de tantas referências. É muito difícil de imitar esse Jesus. Mas o Jesus humano, ele é praticável. Ele interage com a realidade. Então eu começo a preparar pessoas que só conseguem ser cristãos dentro da igreja. Eles não conseguem viver nos relacionamentos, na convivência fora aquelas 4 paredes, dizendo assim, eu consigo materializar a minha fé em cada circunstância que eu vivo. Isso é porque eu não consigo ter uma referência simples. Então, se eu, pastor, ou eu, professor, eu, pai, seja quem você for, que está nos assistindo, e você conseguir mostrar que você não é melhor do que o outro, porque o discípulo e o mestre, dentro do judaísmo, eles comem na mesma mesa. Nos kibbutzim de Israel, eles vestem geralmente a mesma roupa, né? Ganham até o mesmo salário, teoricamente falando. Por quê? Porque é um princípio de igualdade. Jesus se parecia com seus discípulos e seus discípulos se pareciam com Jesus. Eita Deus, você chegou ao final do campeonato, tem 30 segundinhos. Tem como em 30 segundos? Olha, eu penso que nós não sabemos de fato para quem nós estamos sendo referenciais. Nós não sabemos. Porque e talvez nunca vamos saber para quem fomos referenciais. Agora, é muito importante nos preocupar em sermos referenciais positivos de Cristo. O apóstolo Paulo talvez não tivesse a menor ideia de quantas pessoas... De como a gente estaria debatendo sobre o que ele falou até, sobre ser referência de Cristo. Por isso que o Espírito de Deus precisa estar impregnado daquele que é referencial. Aprendeu? Gostou? Tá só começando 2015. Pastores, obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Eu quero